tem para mim. Sabe por que tem tanta gente perdida aí que não sabe o que quer ser ainda? Porque não entendeu ainda que ele tem uma nova identidade em Deus. Ele quer que Deus se adapte à identidade dele. Ele não quer entregar a vida dele para ser aquilo que Deus sonhou para ele ser. E aí, quando eu fiz 17 anos, como toda moça cristã, a gente começa a ficar preocupada como é que vai casar e quando é que vai aparecer um varão e aquela coisa toda. E nós oramos e eu fui para uma vigília cheia de crente doido por Jesus. E eu disse, hoje eu queria que o senhor falasse, nem precisa me dar já, porque eu não estou com pressa, mas eu queria que o senhor falasse. Assim, alguma coisa a respeito desse homem que vai casar comigo, meu pai do céu, que eu já estou com 17, vai fazer 18. Olha, sangue, fogo, que negócio que tem que casar. E o pai falou, usou uma profeta que nunca me viu, que contou minha vida inteirinha, porque Deus ainda tem profeta na terra. Só que ele disse assim, filha, marca a data de hoje, porque hoje eu estou te dando um príncipe. Pensa numa menina faceira. E ele disse assim, me busca pelas madrugadas, como tu tens feito, porque eu vou te revelar em sonho quem ele é, e tu não ficarás confundida. Mas quando eu te mostrar, tu não aceitarás no teu coração, e dirás, esse não, Senhor. Mas ai de ti, se rejeitares esse que escolhi para caminhar contigo. Agora, se tu aceitares a minha vontade, tu verás o que eu farei nas vossas vidas, e a maneira que eu vou trabalhar, assim diz o Senhor. E aí eu fui para casa atribulada, e já me arrependi porque eu tinha pedido para o pai falar. Eu falei, pronto, agora vai me dar um príncipe, e um príncipe que eu não quero. O negócio ficou complicado. Continuei orando na madrugada, e o Senhor não me deixou ter sonho com mais nada, nem sonho de barriga cheia. Porque quando Ele fala, Ele cumpre, é simples assim. E quando eu sonhei pela primeira vez com um moço da minha igreja, novo convertido, pastor Moisés. Eu era amiga da irmã dele, que era uma menina de Deus, pregadora do evangelho, mestra em teologia, professora Isabel Veiga de Joinville. Quando Deus me mostra em sonho o irmão dela, recém-convertido. Não planejei contar isso hoje, mas Deus mandou eu contar. Sabe? Meu pai tinha ganho ele para Jesus, estava discipulando ele. Um moço que aprendeu a beber aos 10 anos de idade com um pai alcoólatra. Um moço que experimentou drogas que você possa imaginar. Um moço que foi faqueado, com uma vida terrível. Os pais vieram embora de Curitiba para Joinville, porque ele estava prometido de morte por lá, Lourinaldo. E aí chegou em Joinville e Jesus se encontrou naquela família. Aquela mãe conheceu Jesus, e através do choro daquela mulher, Jesus salvou aquele homem, libertou da bebida. E aí começou a salvar os filhos, e ela dizia, eu não posso, Senhor, concordar que os meus filhos vão morrer na bebida e na droga. E um dia Jesus alcançou aquele moço chamado Rogério, deu um banho de graça e de misericórdia. E foi tão extraordinário, porque sabe quem pregava na noite que ele aceitou Jesus? O cara que era amigo dele há muitos anos atrás em Curitiba, que tinha dado o primeiro baseado de maconha para ele, estava pregando. E meu pai convidou ele para ir na igreja, eu não sabia, era aquele homem que estava pregando. Hoje é presbítero, César. E enquanto ele pregava, Deus falou com o Rogério, e ele foi para frente e aceitou Jesus. E foi ele que Jesus me mostrou em sonho para casar. Vocês estão vendo o que Deus tem para a vida de vocês? E vocês estão vendo como Deus vê a identidade de uma pessoa? Um recém-convertido, ex-drogado, alcoólatra, com uma vida totalmente destruída. E daí Deus diz assim para mim, marca essa data, porque hoje eu estou te dando um príncipe. Você consegue entender como Deus enxerga aqueles que Ele faz uma promessa?
Você consegue entender que Ele vê aquilo que ninguém vê em você? Você consegue entender que Ele enxerga você amanhã sendo tudo aquilo que Ele já projetou que você vai ser? E enquanto muitos criticavam, Deus fala com meu pai, homem de Deus, e ele vai orar. E ele disse: Jesus mostrar para mim que ele é o marido dela, eu deixo ele casar com ela. Meu pai era um italiano crente, mais crente, irmão. Daquele que quando aceitou Jesus, foi expulso da família de italianos religiosos. Jesus levou ele para Brusque para salvar ele. Levou ele para Joinville, de Brusque para Joinville para salvar ele. E ele ficou crente, mais crente, irmão, mais crente. O homem só lia a Bíblia e orava. Não sabia nem falar direito o português, falava arrastado. Mas pensa num homem cheio do Espírito Santo. Pensa num crente que orava no mínimo 5 horas todo dia. E o dia que ele orava só 5 horas, ele dividia de 1 em 1 hora. Foi algo que Deus deu para ele. Às vezes eu chegava na casa dele, ele dizia: hoje eu estou rebelde para Jesus, Sara. O jeito italiano dele de falar. Eu dizia: por que o senhor está rebelde, pai? Porque hoje eu só orei a minha conta, só as 5 horinhas. Eu dizia: puxa, pai, é tão difícil para mim. Ele disse: mas eu tenho esse propósito, eu estou rebelde porque só orei às 5 horas, era para ter orado mais. Estou rebelde para Jesus, só fiz a conta, tinha que fazer mais. Pensa num homem humilde, ganhador de almas. Tinha uma peixaria. Não tinha uma pessoa que entrasse para comprar peixe com ele que ele não falasse de Jesus e não desse um folheto. Não tinha um cliente que ele visitasse para levar um peixe em casa que ele não orasse, não falasse de Jesus. Eu cresci dentro de uma casa vendo Jesus curar de câncer, de AIDS, vendo Jesus fazer coisas extraordinárias através daquele italiano simples que orava e lia a Bíblia. Aí ele foi orar e Jesus disse que era o marido que ele tinha para mim. E aí ele disse: pois é, cena, para minha mãe que não queria nem por céu e nem por terra. Pois é, cena, mas Jesus disse para mim que é o marido dela, o que eu posso fazer? Vamos ter que deixar casar, cena. E aí Deus me permitiu viver neste casamento 10 anos. Faltou 3 meses para completar 10 anos. E eu vivi a maior faculdade de Deus na minha vida. Nesses 10 anos, Ele forjou a minha identidade, o que Ele disse que eu seria. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não serviria com tanta gratidão e eu não pregaria com tanta convicção se eu não tivesse vivido esses 10 anos de escola de Deus na minha vida. 10 anos de luta para ver alguém liberto. 10 anos que caminhava em pé e daqui a pouco de arrasto. 10 anos de frustrações. 10 anos para olhar para o céu e dizer: era isso que tu tinha para mim. Esse era o príncipe que tu tinha para mim, Senhor. E ele dizia: espera o meu tempo. Espera o meu tempo e não sai do lugar que eu te coloquei. E eu planejei fugir, Lorinaldo, algumas vezes. Planejei ir embora. Tinha uma menina só e eu pensava: eu vou juntar dinheiro. Quando às vezes uma dor, um fracasso, fazia ele cair ao chão e dizer: é mentira, Sara, eu nunca vou conseguir me libertar. Tu nunca vai entender a minha luta, porque tu nunca fosse escrava do diabo, ele dizia. Agradece a Deus todo dia, porque tu não provou dessa escravidão. E às vezes eu não conseguia entender. E um dia eu disse: eu vou embora. Mas Deus sabe te achar para falar contigo aonde tu vai. Eu ensino as minhas alunas, pastor Moisés. Lá em Joinville, nós temos uma escola de formação e capacitação para mulheres, eu ensino elas. E eu digo: não corra por aí atrás de profeta. Não precisa. Deus sabe te achar.
Ele sabe onde tu mora. Tem gente que deixa a igreja, não pede ordem para o pastor. Rebelde, irmão, atrás de profecia. Tudo insensível, porque não escuta mais o Espírito Santo falar. O que está acontecendo? Porque ele ainda fala. Ele fala através da palavra. Ele fala através de um louvor. Ele fala quando tu dobra o joelho. Mas precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aí ele te traz num lugar como esse e fala. E se for muito urgente, ele manda o profeta na tua casa, mesmo que nunca te viu, te acha no teu trabalho, ou você acha que ele perdeu o teu endereço? Irmã Sara, eu moro num beco que não tem nem número, e daí? A Bíblia diz que a terra é só o estrado do pé dele, imagina se tem algum canto dessa terra que ele não veja, que ele não enxergue, e que ele não ache um filho e uma filha para falar. Aí eu estou trabalhando numa padaria de balconista, tudo pronto, dinheiro guardado, projeto no coração, final do mês eu recebo, vou-me embora, acabo com esse sofrimento, não quero mais ver, não quero mais acompanhar, vou para bem longe, e atrapalho todos os projetos dele na minha vida, mas esse era o meu projeto, estava querendo a minha identidade de novo, estou lá atendendo, 6 para 7 horas da noite, perto de fechar a padaria, entra uma irmã, que eu nunca vi aquela mulher, também nunca mais voltou na padaria, só foi aquele dia. Entrou, chegou no balcão, eu falei, boa noite, ela falou, boa noite, 6 pães por favor, pois não, virei para trás, peguei o pão, coloquei no saquinho, quando eu coloquei em cima do balcão e falei o valor, meu irmão, na mesma hora de cliente virou profeta, tinha mais ninguém dentro da padaria, só ela e eu, a mulher regalou o olho para mim, sabe aquele profeta que olha dentro da tua alma? Regalou o olho, me deu de dedo na cara, e eu falei, meu bom Jesus amado, e disse, ai de ti, se saíres da posição que eu te coloquei, eu te botei do lado dele, porque preciso do teu clamor e da tua intercessão, não arrede pé da onde eu te plantei, porque a tua vitória está mais perto do que tu pensa, e o que eu te prometi, eu vou cumprir, porque eu sou Deus fiel, assim diz o Senhor. Chorei feito criança, fui para casa, e já fui pelo caminho dizendo, tá bom Jesus, não vou mais embora, eu fico, segura minha mão, mas eu não vou mais embora, eu fico. Foi mais um período, não levou muito tempo, Deus resgatou de novo, fez uma promessa, e cada promessa que Deus fez na vida daquele homem, antes de levar para a eternidade, Jesus cumpriu. Foi ao presbitério, pastoreamos igreja, que era meu sonho, e quando eu estava vivendo os melhores momentos da minha vida, o meu melhor sonho, num congresso de círculo de oração, ele usa um vaso, pregadora do congresso, no último dia da noite, ela começou a falar em mistério no púlpito, eu estava na secretaria da igreja escrevendo um bilhete, e quando aquela mulher falava em mistério, eu não via para quem, mas sentada na mesa da secretaria, escrevendo o último aviso, o Espírito Santo dizia, eu vou falar com o teu esposo, e eu vou confortar o coração dele, porque eu vou levar ele para o céu. E eu disse, não faz isso comigo, Jesus, não agora, eu lutei tanto para ver ele ser quem ele é, agora não, Jesus. E quando eu fui ficando de pé, a igreja já estava de pé para o culto encerrar, quando eu fiquei de pé, a irmã já estava com a mão nele entregando a mensagem, e Deus dizia, filho, eu vou te arrancar deste lugar, e vou te levar para um lugar muito grande, uma grande multidão te espera, e muito te alegrarás quando chegares lá, há uma recompensa esperando por ti. E a igreja inteira ouvia e chorava. Quando terminou o culto, sempre tem aquele que interpreta a profecia mais rápido, e um amigo nosso ainda bateu no peito dele na porta da igreja e disse, pastor, eu vim para cá para congregar com o senhor, agora Deus diz que vai levar o senhor para um lugar grande, de certo vão levar o senhor para uma igreja maior, porque o negócio aqui está crescendo, Jesus está abençoando, aqueles crentes animados, sabe? E ele disse, mano,
Deus te chamou aqui, tu tem um trabalho aqui, fica aqui. Porque tem lugar que eu vou, que tu não vai poder ir comigo. 30 dias depois daquele trabalho, ele dava entrada na UTI da Unimed em Joinville. E foi feito todos os exames rapidamente. O médico me chamou e disse: a senhora quer saber o que o seu marido tem? Eu disse: por favor. Ele disse: dona Sara, eu não sei como esse homem está vivo, ele não tem mais fígado. A cirrose foi tão grande que já comeu todo o fígado dele. É praticamente, a gente podia dizer que é um câncer de fígado, está todo degenerado. 38 anos de idade. E ele olhou para mim sério e disse: eu vou dizer uma coisa para a senhora. Esse seu marido é um milagre, era para esse homem estar berrando de dor. Como é que ele vivia? Eu falei: doutor, ele é pastor de igreja, ele estava domingo pregando na igreja. E ele olhou para mim e disse: olha, pela doença que ele tem, o diagnóstico que está aqui na minha mesa, dona Sara, eu vou dizer para a senhora que esse homem está vivendo uns 11 anos de gorjeta. Foi essa expressão que o especialista usou. E eu guardei aquela expressão no meu coração, saí dali chorando. Ele me desenganou, disse que não havia expectativa, fariam o que pudesse, mas não haveria expectativa de vida para ele. Aquela doença tinha causado outras doenças, enfim. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar os documentos para fazer a internação, que foi às pressas, eu achei, e tenho guardado até hoje, para quem duvida, a primeira carteira de membro da Assembleia de Deus de Joinville e a data do batismo do Rogério. Deus levou ele em agosto de 2004. Fazia exatamente 11 anos que ele tinha aceitado Jesus e descido as águas do batismo. Não foi gorjeta. Foi 11 anos que Deus deu para aquele homem, porque tinha uma mãe que orava, que Deus reconstruiu a vida dele, honrou a vida dele, cumpriu cada promessa e forjou a minha vida e a minha identidade para ser aquilo que ele disse que eu seria. Você está acompanhando o que Deus está falando com você? Eu estou falando para pessoas aqui que têm histórias com Deus. Talvez eu estou falando para alguém que está nos assistindo nessa madrugada, esperando uma palavra de Deus. Então ouça a voz de Deus. Deus vai trabalhar na nossa história e vai forjar a identidade espiritual para nós que Ele disse que a gente seria. Mas não vai ser de qualquer jeito. Você não vai chegar aonde Deus disse que você chegaria de qualquer jeito. A gente tem que chegar lá pronto, para ter estrutura, para ter firmeza, para ter raízes sólidas, para poder desenvolver tudo aquilo que Ele disse que a gente faria para Ele nessa terra. Eu sei que eu estou falando para pessoas que vieram aqui, que têm chamados lindos que Deus te deu. Ele fez promessas grandes para você, mas você está nesse processo de ser forjado. Você está nesse processo.